pela seleção brasileira. Copa da Rússia, o Corinthians vai ter Cássio, Fagner, Renato Augusto e William. Evidentemente o Cássio e o Fagner sempre estiveram lá. O Renato Augusto foi recontratado, né, porque já jogou pelo Corinthians, voltou, foi repatriado. E o William, tivemos a confirmação nesse domingo, que está voltando também depois de muito tempo. O William, que é provavelmente a única coisa boa que aconteceu no Corinthians em qualquer aspecto futebolístico ali naquela época 2007, 2008, quando houve o rebaixamento para a Série B, e a partir da volta para a Série A, o Corinthians experimentou um longo período de mais ou menos 10 anos aí, com os títulos mais importantes da sua história, os momentos mais gloriosos da sua história. Esse é um time para cumprir 2 objetivos, eu creio. Levar o Corinthians a uma classificação interessante nesse Campeonato Brasileiro, já que ainda há um turno inteiro praticamente para ser disputado. Com isso conseguir que o poder de atração desse time, evidentemente ligado à sua capacidade técnica, pensando que as coisas vão dar certo, os jogadores todos contratados vão se adaptar, né? William, Roger Guedes, o próprio Renato, que já entrou de novo na vitória sobre o Grêmio, o Juliano, que está em plena atividade. Pensando que esse novo time vai ser compatível com a capacidade técnica desses jogadores, e o Corinthians vai conseguir uma classificação à Copa Libertadores, pelo menos do ano que vem, o que não parece estar muito distante, não parece ser muito difícil, por causa da quantidade de vagas que estará disponível ao futebol brasileiro para o ano que vem. O movimento de contratações, obviamente, ele foi feito a partir do momento em que a ruindade do time que existia antes desses jogadores chegarem era muito preocupante, até talvez com risco, não eu creio de ser rebaixado, mas de viver um Campeonato Brasileiro inteiro com esse peso, com essa possibilidade. Isso evidentemente seria desastroso. E o Corinthians fez aí as engenharias financeiras que a sua diretoria está apresentando, espaço na folha de pagamento para trazer jogadores pagando salário e luvas, não efetivamente pelos direitos. E agora o Silvinho tem nas mãos uma condição técnica com esses novos jogadores de fazer um time que possa dar ao Corinthians o tipo de atuação em campo que a torcida merece, que o clube precisa manter sempre, que se espera de uma equipe como o Corinthians. Mas agora, é para esse segundo turno e para o ano que vem. O dilema para o ano que vem é que são jogadores, exceto evidentemente o Roger Guedes, que tem 24 anos, se eu não estiver errado. Esses jogadores... 26, acho, André. Perdão, então errei por 2 anos, mas não está na faixa etária do Juliano, do Renato Augusto e do próprio William. Sim. Como que isso vai se traduzir em desempenho para os próximos anos é algo que precisa ser visto. Ô Birner, é mais um extra classe no futebol brasileiro ou não? Acima da média do futebol brasileiro, tá? Extra classe eu usaria, por exemplo, em outros tempos para um Romário, né? Eu uso para o Messi, uso para o Cristiano, mas é um cara, para mim, bem acima da média do futebol brasileiro. Se tiver em forma de todos os jogadores que o Corinthians tem à disposição, esse talvez seja o que possa brigar pela vaga de titular em qualquer equipe do futebol brasileiro, se estiver em forma, né? Se conseguir se adaptar ao futebol brasileiro rapidamente, porque é um cara especial, é um cara que não se furta a fazer várias coisas em campo, a jogar pro coletivo, a resolver jogos individualmente, tem uma bola parada boa, é um jogador muito dedicado ao trabalho, não tem aquela coisa do personalismo que às vezes pode atrapalhar. Eu acho que é uma senhora contratação, mas uma senhora contratação mesmo. A do Renato Augusto, desses jogadores que vieram, é o jogador mais versátil de todos, então ele é fundamental para arrumar equipes. Eu gosto de chamá-lo de um técnico em campo. O Roger Guedes é o cara que veio para jogadas rápidas, para fazer os gols, para os dribles. O Juliano é organizador. E o William, para mim, de todos esses, se eu for... É que são jogadores diferentes, mas de todos esses, para mim, é o maior jogador que o Corinthians contratou, que tem a carreira internacional mais consistente. É o melhor que o Corinthians pegou até agora? Maior, eu usei, hein? Maior? Não é o melhor, mas tem Me parece que eu estava certo, hein? O Guedes vai fazer 25 em outubro, tem 24.
Isso. Vamos manter aí a informação corrigida erroneamente pelo senhor Vitor Birner. 24 Eu li. tem o Guedes. Eu não fui checar, eu li. Quem passou a informação foi alguém que todos nós aqui respeitamos demais, que é o senhor Antero Greco. Passou a informação do privado a mim, faz 25 em outubro. Então vamos passar. Quer dizer que se estiver errado, a culpa é minha. A informação correta. 24 André, anos, 25 em outubro. Correção obrigado. é sempre importante. Obrigado a todos. Uma boa noite. É importante e fundamental correção sempre, mas convenhamos, hein, Antero? Essa faixa de idade, 24, 26, não faz muita diferença, né, Antero? Mas e aí, o William, Antero? Calçade, você que é mais velho que eu, fala aí. Eu diria, não faz pra você. Se você falasse que eu tô com 26, eu vou adorar. Você que é mais velho. Inverte os Olha, números. se disserem que eu tô com 50, eu vou adorar. Você já está contente, né, Calçado? Calçado. Você vê como é que é? É uma questão de perspectiva apenas. Olha, sim, o Corinthians tem uma situação assim, financeira dramática. O Corinthians tem um estádio para pagar, um problema, e 1 bilhão do outro lado. E uma dívida a curto prazo que você não consegue imaginar de onde vai sair dinheiro para pagar. Mais de 500 milhões. É curto prazo. Só que tem algo que é relevante. Sem recuperar um pouco a torcida, trazer a torcida de volta, a torcida está longe, e não está longe apenas da arquibancada pela pandemia, está longe em todos os sentidos. Exato. Ela também não vai conseguir gerar recursos. O Corinthians hoje é o 6º na tabela, incrível dizer isso, mas o Corinthians é o 6º. O Corinthians já foi lá atrás, 12º, daqui a pouquinho a gente vai ver uma tela que mostra esses dois Corinthians e o porquê disso também. Tem uma explicação aí que eu acho que é técnica, não é só de jogadores, porque até agora, jogando mesmo, tem um único jogador, que é o Juliano. Renato Augusto faz uma ponta, sim, faz participação especial, e os outros, Roger Guedes e o William, um não chegou, o outro falta assinar, o outro assinou, então está longe de ter um Corinthians com esses jogadores que estão chegando. E ele está mais organizado, esse é o ponto. Agora, se o Corinthians se classifica diretamente para a Libertadores, como ele é o 6º colocado hoje, ele está a 2 posições do 4º lugar, que dá a vaga direta, a gente pode imaginar que isso seja possível. Pode ser possível. Se ele se classificar diretamente a Libertadores, com a grana que ele receberá ao final do Brasileiro pela sua 4ª posição, e mais a grana da Libertadores por participar, ele vai chegar nos 40 milhões. 40, com essas contratações, tem um peso. Se ele ficar lá em 12º, lá embaixo na tabela, ele vai receber 14 milhões ao final do campeonato, e não 24 por ser o 4º colocado. O que eu estou dizendo isso é que está na cabeça dos caras. Primeiro, que o time é ruim. Segundo, é que ele está melhorando porque, agora a gente pode ver a tela, o Corinthians está treinando. O Corinthians não treinava, como todos os outros. E um time que não tem individualidades, grandes individualidades, precisa treinar mais do que todos. E quando ele passa a ter semanas livres, a partir da 12ª rodada, o Corinthians passou a ter semanas decentes, civilizadas para o futebol que todos deveriam ter. Não está jogando as outras, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, só tem Brasileirão. E não dá para abandonar. Então ele passa a melhorar o rendimento dele. Esse é o gráfico, 12ª, 13ª, tem uma quedinha e vai embora. Nesse período, a partir da 12ª, tem quase 62% de rendimento. Então aí você olha que existe um pouco de aderência no trabalho que propõe o Silvinho a uma equipe que ainda não recebeu os jogadores. E aí a outra tela mostrando a semana cheia, que é cheia de jogo, né? E a semana livre para treinar. Então ele fez 11 jogos versus 7 jogos. Aproveitamento 62, aproveitamento 42, passa um pouquinho de 42. Ele melhora o rendimento dele, mas melhora bastante. E todos os outros indicadores, há uma série de indicadores. Mas ele tem 4 vitórias em 7 jogos e 3 vitórias em 11 partidas. Quer dizer, ele acumula mais pontos proporcionalmente falando. Então tem um lado do trabalho que você começa a ver uma equipe que tem movimentos mais coordenados, ainda fez um bom jogo contra o Grêmio, não fez, mas teve uma vitória que, quando você cruza o rendimento que teve contra o Grêmio
E o resultado ele é fenomenal. Mas o Grêmio também, em alguns momentos, bateu bem no Corinthians, né? O Grêmio pressionou, mas não conseguiu sair com a vitória. Então, esses jogadores estão chegando dentro dessa perspectiva de que vai até o final do ano, de semanas, quando você não tiver... Porque assim, as últimas semanas do campeonato, a partir de novembro, até o final lá em dezembro, é quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, é um negócio assim, é para arrebentar mesmo. Então, até lá, o Corinthians tem tempo para se preparar, colocar esses jogadores e torcer para o melhor dos mundos, que é esses jogadores que vão custar muito caro, Corinthians, que o dinheiro que o Corinthians não tem, podem gerar recursos e para o Corinthians, recursos daqui na tabela, melhora, se classifica, ganha dinheiro, melhora a relação com o patrocinador, oferece a camisa para outro, é isso que está apostando o Corinthians. O grande problema do Corinthians não foram esses jogadores, esse tipo de contratação. O problema do Corinthians é a série de jogadores que as pessoas nem sabem que passaram por lá. Nem sabem. Nem sabem. Aposto que se você pegar 10 corintianos doentes e colocar todos os nomes que foram contratados, eles não vão acertar, mas e nem saber a maioria. Né? Isso, e por anos, Antero. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então agora o Corinthians está nessa data, nessa janela que termina para a Europa, tentando ver se em 2 dias faz o grande saldão. Porque se ele conseguir e vende um aqui, empresta o outro ali, ele vai reduzindo, vai trazendo dinheiro ou não, ou apenas se livrando do salário e abrindo espaço para contratações que você olha e fala, bom, essas daqui são muito melhores. Se você pega o Renato Augusto, exibimos de tarde novamente era um resenha com ele, né? Assim, mas muito melhor. Né? O nível do jogador, o comprometimento, profissionalismo, é um negócio absurdo. Então esse cara pode fazer a diferença. Mas tem a ressalva que o André fez. Esse é um Corinthians de impacto e de emergencial, porque são jogadores que não vão durar 3, 4 anos, porque a idade vai avançar muito. E não é a perspectiva correta. Mas é para salvar a lavoura, porque a queimada está chegando perto. Olha, Calçade, a gente já havia abordado esse assunto quando se falava, por exemplo, da defesa. Né? Um setor definido, tem uma revelação, um zagueiro, né? Que aí para bastante tempo, verdade. Mas também o resto da defesa, ou boa parte dela, sim, de jogadores já bastante rodados na profissão. Então, o Corinthians está fazendo um time para fechar o ano de uma forma bacana, decente, tomara que consiga, né, para começar um 2022 num planejamento mais otimista, porém, também já tem que começar a pensar em eventuais reservas ou substitutos, até para jogadores que estão vindo agora, que já estão numa fase já bem adiantada da carreira. Quer dizer, o Corinthians baixar a poeira, ter um planejamento e começar a pensar em reposição. É uma coisa doida, né, falar isso, né? Mas isso é importante, porque senão corre o risco do quê? De ter jogadores que deram resultado, vieram pela história que tem, mas mais adiante se tornarem eventualmente problema, porque, enfim, vários são 30 e tantos anos ou mais.